Queria entrar agora na reta final desse nosso bate-papo com vocês, com uma pergunta que essa eu acho que foi muito bem colocada aqui para ser feita a todos, no sentido do endereçamento das prioridades que a gente tem no comprometimento com a dor crônica, né, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, de grupo, né, qual vocês considerariam, né, vou começar aqui pela Catarina, Catarina, qual você consideraria uma prioridade, né, você falou bastante da saúde mental, seria essa uma prioridade na sua opinião? Eu acredito que, bom, são várias, né? Assim, acho que primeiro é a questão do acesso à saúde, né? O acesso universal. Eu acho que isso é uma prioridade, né? E outra, a questão da qualificação da rede, fortalecer as capacidades. O doutor Moisés já falou um pouco da formação, da capacitação. Então, eu acho que são duas prioridades que, na verdade, estão relacionadas, caminham juntas, né? Eu colocaria assim. Genial, genial. A gente tem como pilar a universalidade dentro do SUS, né? A gente sabe que é muito bonita a ideia e que em algumas áreas até chega a quase funcionar perfeitamente, mas não é universal. Democratizar o acesso à saúde é fundamental. Marco Antônio, o que que você me diz? Qual que é a prioridade, na tua opinião? Olha, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, né, eu gostei muito do que o Felipe trouxe em relação ao sistema único, sim, é um sistema único, mas acho que também nós somos um sistema único em relação à multidisciplinaridade, né, que a gente não entende dessa forma. Eu acho que extrapolar esse conceito para um sistema único em que vê o paciente transversal é extremamente importante. Eu acho que tanto quando a gente fala de saúde, eu estou feliz de ver algumas iniciativas aqui, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, de que essa integralidade existe, essa percepção do paciente como um todo, ela existe, e essa conexão do paciente passar por diversas especialidades e diversos níveis de atenção, ele está ocorrendo, fico muito feliz, mas isso é muito incipiente ainda. Quando eu falo de principais pontos, para mim, eu vejo um principal ponto para mim é desfragmentar o sistema. Então, a gente conseguir olhar o sistema, acho que quanto mais a gente avançar, olhando o paciente, trazendo questões que a Catarina trouxe também, em relação à saúde mental, a dor de fato, né, ela é multidisciplinar e tem múltiplas causas também, como também foi trazido pelo Dr. Marcos. Essa compreensão da dor não necessariamente está num achado radiográfico, né? A gente tem a dor que também está relacionada ao sistema nervoso central e também emocional. E também a gente não tocou aqui no assunto, mas a gente precisa falar de sono também, da importância do sono nessa questão da reabilitação de dor. Então, você vê que quanto mais a gente fala do tema, mais a gente vai ampliando aqui e a gente vai tornando essa necessidade de desfragmentar o sistema, de desfragmentar a assistência cada vez mais evidente. Quando a gente fala principalmente em estrutura de saúde, falando especialmente do sistema de saúde privado, isso é muito difícil acontecer. No SUS você tem uma estrutura de referência e contra-referência que permite esse acesso melhor. Eu não estou dizendo se é ótimo ou excelente, se ele realmente funciona, mas dentro da sua estrutura e da sua ordem de priorização, ele acontece. Mas dentro do sistema de saúde privado, a gente ainda não consegue ter um domínio disso e nem uma política que, de fato, permita que isso aconteça ou que aponte caminhos para isso. A gente tem iniciativas da ANS hoje focando em atenção primária e querendo trazer isso para a realidade da saúde privada, porém, ainda é muito incipiente a prática, executar isso está muito incipiente. Então, eu fico feliz de ver algumas alternativas aqui, mas para mim, como indústria farmacêutica, olhando aqui, pensando no cuidado do paciente e na jornada que eu abordei no início, para mim, desfragmentar tanto a abordagem quanto ao acesso ao tratamento seria o melhor caminho, e aqui, como indústria, a gente se coloca à disposição para parcerias. Aqui é um fórum que promove esse tipo de parceria, então estamos abertos para isso, estamos abertos a estabelecer parceria com outros setores para que a gente consiga melhorar essa jornada, para a gente consiga diminuir esses gaps. É um trabalho árduo, pelo pouco que a gente falou aqui nesse tempo, a quantidade de pontos que a gente tem a tratar é gigante, e a gente quer se colocar à disposição nesse desafio para melhorar a jornada do paciente com dor crônica no Brasil.
Que bom, Marco. Sempre lembrando o ponto das parcerias aqui no fórum, muito bom receber essa sua abertura para que a gente faça isso. Poxa, é formidável lembrar, inclusive, né, tem inúmeros aspectos que a gente não discutiu, daqui a pouco a gente fecha o encontro e certamente não vamos conseguir passar por todos, mas o sono, obviamente, a insônia, a apneia do sono, não dormir por dor ou, enfim, desregular o sono, né, ou mesmo a dor que causa sono, enfim, as medicações, tem uma série de questões aí que avançam, mas eu queria, o Dr. Marcos abriu a câmera aqui, queria aproveitar para pedir para o senhor comentar com a gente as prioridades, na sua opinião. Momento de consultório, né, tirar máscara por máscara, abrir microfone. A gente ainda não está ouvindo, o senhor precisa abrir o microfone. Ainda não estamos ouvindo, o senhor precisa abrir o microfone. Oba, pronto, agora estou ouvindo, Agora sim, né? perfeito. Você está me perguntando o que eu acho que seria prioritário. Eu acho que prioridade que a gente precisa na verdade, é todo mundo procurar se imbuir das suas obrigações para com o país. Eu acho que como dizia o presidente dos Estados Unidos, dizia, o Kennedy, ele dizia, o que nós precisamos saber não é o que o país precisa fazer pela gente, mas o que nós podemos fazer pelo país. Esse negócio de querer levar vantagem em tudo, de querer só o venha a nós o vosso reino, no Brasil precisa mudar. Eu acho que considerar o país a primeira pessoa do plural e não a terceira pessoa do singular ou do plural é uma coisa que o brasileiro vai ter que mudar. Isso, se a gente fizer isso, já é um grande negócio. Em relação à dor, eu acho que é tentar formar equipes multiprofissionais. Isso eu acho que a gente tem que tentar formar essas equipes multiprofissionais. Eu vi o Felipe falando, eu dou muito valor ao médico da família, eu acho que ele talvez seja a pessoa mais importante, o profissional mais importante em toda a cadeia de atendimento médico, o profissional como ele é o organizador do médico de família. Eu acho que isso seria um grande negócio, um grande fator. E deixar o doutor Moisés lá no HC para aqueles casos que não resolvessem na unidade básica e na unidade no nível secundário. Se a gente tivesse uma ponte de ligação bem rápida entre o nível primário, o secundário e o terciário, eu acho que seria um grande negócio. Teve uma época que nós tivemos uma grande ponte com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu estava no nível secundário, eu atendia o paciente, se eu precisasse do nível terciário, eu mandava e em uma semana eles atendiam. Do mesmo jeito, aqueles pacientes que eles não precisavam, achavam que não precisava estar no nível terciário, eles mandavam para mim e em uma semana eu atendia no nível secundário, num ambulatório de referência. Isso foi um grande negócio, nós melhoramos muito o atendimento, os pacientes ficavam muito satisfeitos. Eu acho que basicamente é isso, eu não sou especialista em políticas públicas de saúde, eu apenas tenho a minha experiência de 35 anos num ambulatório primário, secundário e terciário. Vocês talvez sejam melhor do que eu. Muito obrigado, doutor Marcos. Olha, realmente esse ponto do médico de família chama bastante atenção, porque quando o Mark coloca ali no chat, no início da nossa conversa, sobre prestar atenção aos sinais, muitas vezes é a medicina de família quem vai nos ajudar a identificar esses sinais antes de chegar nas mãos do doutor Moisés. Doutor Felipe, por favor, suas prioridades, embora a gente tenha roubado aqui o que você poderia dizer. Que isso.
de forma alguma. Acho que ajudou a contemplar essas últimas falas todas, tanto agora do Marcos, e acho que a fala do Moisés, fiquei muito feliz também, porque teve um olhar de saúde coletiva, assim, quando ele falou das diferenciações. Eu gosto muito dessa fala, que é muito a fala do matriciamento também, de você ter esse espaço do residente, principalmente do programa de residência de medicina de família, né, que é o que você precisa fomentar para você ter mais médicos de família exercendo medicina de família na atenção primária, e isso vai conseguir escalonar e trazer esse ambiente acadêmico da capacitação, como o Moisés colocou, como todo mundo colocou agora recentemente. Acho que o ponto que eu chamaria a atenção seria o do cuidado longitudinal, que acho que, mais uma vez, é uma coisa que o Moisés falou também, no sentido dessa relação, se o paciente consegue atribuir uma relação de tempo e de casa com ali o serviço da atenção primária, embora longitudinalidade seja com o sistema de saúde, com o médico dentro do consultório, com o profissional de saúde, com essa casa que ele institui ali, com o lugar do cuidado dele, né? Se você consegue aí atingir anos de vínculo, né? Uma construção realmente que seja perene, né? A coisa funciona muito diferente. E aí sim se ganha uma estrutura de modalizar, né, esse roteiro, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar, de forma diferente, e criar uma mecânica que sobreviva às interferências, que sobreviva às modificações que o país passa, acho que é fundamental. Então, eu selecionaria a questão da longitudinalidade como uma prioridade, dentre as muitas, como a Catarina falou, né? Muito legal. Eu vou passar agora para o doutor Moisés, já emendando uma pergunta que a Patrícia fez aqui no chat, doutor Moisés, sobre o marido dela passou por uma situação, teve um problema sério na coluna, né? E ela faz uma pergunta interessante sobre quanto decidir a alta do paciente da reabilitação com dor crônica. Esse paciente com dor crônica, quando que, né? Como que se decide isso, como funciona? A gente, completando o que o Felipe falou, né, a linha de cuidados, né, que a gente chama, né, é uma linha de cuidado que a gente não está no nosso castelo, né, de reabilitação, lá num centro super mega especializado, né, a gente, na verdade, tenta interagir com o sistema de saúde como um todo, o sistema mais básico, né, então a gente referencia bem do centro, bem do sistema de saúde, muitas vezes, e o paciente tem as suas comorbidades, então a gente precisa ajustar isso, não, às vezes não é no centro de reabilitação que a gente vai resolver. Por exemplo, de repente tem um amputado com dor neuropática e a gente vê a glicemia descontrolada, diabetes, pressão alta descontrolada, a gente referencia novamente para a unidade básica de saúde para controlar. Então, a gente está sempre tentando conversar com o seu sistema primário, o sistema de entrada, né? A unidade de entrada do sistema de saúde, que é a unidade básica de saúde, né? Estratégia da saúde da família. A gente faz esse vínculo. O centro de reabilitação recebe o paciente e aí ele tem um programa de reabilitação. E aí o ponto é o sistema público, né? Que tem as suas limitações. Então, o paciente, por exemplo, muitas vezes ele tem a dor crônica, ele tem essa situação que ela é muito longa e ela é contínua, né? Então, o sistema lá, a reabilitação, ele fecha o pacote, vamos dizer assim, ele vai fazer a reabilitação naquele paciente, tentar melhorar e deixar da melhor forma possível. Só que, num sistema de reabilitação, ele tem um certo tempo. A gente faz essa reabilitação por um tempo. E aí, depois que a gente tenta os ganhos, né? É uma tentativa de ter ganhos. Depois, é aquela curva que, não sei se você já conhece, mas pode ser a curva da MIF, da medida de independência funcional, quando é uma lesão medular, por exemplo, ou um quadro de melhora das atividades diárias. E aí a gente chega a um platô, que a gente chama desse platô, quando a gente percebe que está no platô, que aí o paciente tem a dor crônica, mas ele conseguiu fazer algumas atividades, conseguiu alguma melhora, e aí a gente chama que não tem tanta melhora, mas é um platô, está estável, e a gente conseguiu melhorar a situação dele. As terapias, pelo menos num centro de reabilitação, elas cessam, aí é a alta do programa de reabilitação, que a gente conseguiu um platô de alguma melhora ou uma situação.
Não quer dizer que ele não vai, às vezes, ficar sendo atendido. Ele vai sendo atendido, vai medicado, ou a gente re-referencia a unidade básica de saúde, que vai continuar acompanhando esse paciente depois dele passar por um pacote de reabilitação, que é o que a gente, às vezes, espera numa reabilitação. É tentar empoderar o paciente para ele melhorar essa situação, aprender como lidar com aquela situação, e às vezes ele fica com a gente fazendo esse tratamento mais clínico, mais medicamentoso, e a gente tenta fazê-lo passar por um atendimento na comunidade, que é onde vai recebê-lo novamente. Que aí é com atividade física regular, que é, às vezes, a fisioterapia da unidade básica de saúde ou de algum outro centrinho mais próximo da casa do paciente, e as práticas terapêuticas que, às vezes, o SUS fornece, tem Liangon em alguns locais. É que agora, com a pandemia, parou tudo, né? Mas tem a hidroginástica, atividades numa academia, são coisas que vão controlar depois por longo prazo, né? Que um centro de reabilitação especializado, ele precisa atender e empoderar o paciente para depois fazer outros ajustes. E quando as coisas melhoram um pouco, e a gente sabe que dor crônica, às vezes, a gente não tem cura, mas a gente tem controle, a pessoa aprende a lidar com aquela situação, ela vai adquirindo conhecimentos para que ela tenha o seu próprio controle de dor, juntamente com a unidade básica de saúde, que vai acompanhar mais no longo prazo. E que a Não sei melhora se é um ficou grande claro. ganho, né? Que A a melhora ideia é um do grande centro ganho, né? é ter uma melhora, ter um grande ganho para depois ele ser reinserido na comunidade. Porque a questão da eliminação da dor pode ser uma expectativa, né? E a gente sabe, né? Nem sempre. Então, a questão, só o fato da melhoria da dor, ela já é bastante Isso. Às vezes você diz para aquele importante. paciente que aquilo não vai matá-lo, né? Porque às vezes e ele vai aprender a conviver com aquela situação, e a gente vai tentar dar o melhor tratamento naquela situação. Às vezes você tira uma carga de estresse muito grande. Claro, a dor está lá, vai mexer com neurônios e vai vir a questão da doença da saúde mental, que também vai ser bem impactada. Mas às vezes, por exemplo, na fibromialgia, quando você fala para o paciente o que ele tem e que aquilo não tem risco de morte, né? Já é uma grande ajuda para aquele paciente, né? E às vezes o tratamento, por exemplo, que a gente coloca em fibromialgia é fazer academia. Claro, a gente segura a medicação, aumenta a medicação para o paciente aguentar e tolerar aqueles 3 meses que ele vai ficar com mais dor. Depois, às vezes, tem um controle formidável com atividade física, que não necessariamente precisa ser feito no centro de reabilitação, mas na comunidade. Ela vai fazer natação, academia, a vida dela modifica totalmente. Queria pegar carona e fazer uma pergunta para a Catarina sobre isso. Me lembrei aqui da segunda vez que eu operei, foi de emergência, de um dia para o outro, e me lembrei agora que eu pensava, meu Deus, eu quero morrer, literalmente. Porque essa dor não passa, eu não aguento mais aguentar, eu não aguento mais isso, né? Não aguento mais passar por isso. Eu estava tomando morfina de hora, a enfermeira, alguém que estava me acompanhando, nem me lembro quem, dizia para a enfermeira: olha, ele está urrando de dor, ele não está aguentando, dá alguma coisa mais forte. E ela falava: não posso, eu já fiz o máximo que eu podia, né? O impacto da saúde mental, eu queria voltar para isso, porque a gente tem essa melhora física, né? Né, tem com todos esses poréns, né? Não vou me lembrar agora a palavra, nociplástica, né? Acho que o Dr. Marcos falou. Então a gente, ok, tem tudo isso, mas tem um lugar tanto para conviver com a dor, quanto para superar aquele momento de extrema dor, que é o impacto forte na saúde mental. Quer dizer, o que de ferramentas a gente pode ter? É possível pensar em atuar do ponto de vista psicológico para viver com a dor, mesmo com o controle de alguma medicação? Com certeza, acho que o doutor Moisés já trouxe muito essa perspectiva da necessidade, da importância de integrar, né, de ter o suporte social comunitário. Eu acho que, primeiro, assim, para mim, a resposta é resiliência, né? A gente precisa, de alguma forma, a gente se acostuma, né? Assim, a gente se acostuma a viver com dor, né? Mas a gente precisa de algumas ferramentas. E aí o doutor Moisés traz muita dimensão da promoção da saúde, né? Porque dá essa volta toda do sistema, e aí depois a reabilitação vai para a promoção da saúde de alguma forma,
também a estratégia de manter. Então, as práticas integrativas, se movimentar, atividade física, uma alimentação que não seja inflamatória, pelo menos para mim, me ajudou muito, né? Então, eu diria isso, que são essas as ferramentas e ter um suporte, né? Assim, essa dimensão do acolhimento, que acho que todo mundo falou aqui de alguma forma, eu acho que ajuda, né? E o acolhimento, às vezes, não vai vir de um profissional da saúde mental, muito pelo contrário, né? Não nem tem tantos profissionais de saúde mental aí disponíveis, vai vir do profissional do agente comunitário que está ali no território fazendo seu acompanhamento, do médico da atenção primária, às vezes de um vizinho, enfim. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que ter uma visão bastante sistêmica, né? E o máximo de ferramentas que tiver disponível para aquela pessoa, ela com certeza vai ajudar. Mas eu acho que é isso, a palavra resiliência pessoal, fortalecimento pessoal, mas também a resiliência do sistema de saúde, de poder acolher, de poder suportar, né? Enfim, garantir a longitudinalidade, a continuidade do cuidado, enfim, eu acho que são muitas dimensões aí, né? E aí, nisso, esse impacto da saúde mental, ele é reduzido, né? Não vamos dizer que vai sumir, porque a gente não trabalha com essa perspectiva de cura, né? Mas com a ideia de superação. Olha, acho que a gente indo agora para o fechamento aqui da nossa sessão, não poderíamos terminar melhor. O acolhimento e quando você coloca, né, mesmo como psicóloga, né, aqui num papel diferente, mas como formação psicóloga, de psicologia, o acolhimento em diferentes papéis, então pensando na saúde da família, foi outra coisa que eu me lembrei, que um dos momentos de melhor conforto para mim foi o acolhimento da enfermagem. Né, quando a equipe de enfermagem me acolheu em determinado momento, foi um primeiro momento de eu me sentir um pouco melhor. Um segundo momento foi num fisiatra, né, que eu tive uma má experiência com um ortopedista, não todos os ortopedistas, mas quando eu questionei ele sobre a artrodese que ele queria fazer, ele ficou incomodado. Ele falou: olha, eu sou médico, eu estudei para isso, estou te falando que você tem que fazer uma artrodese. Né? Porque eu ficava falando, mas como é? Eu vou virar um Robocop e depois, e o impacto nas outras vértebras? E aparentemente ele se incomodou aqui naquele momento. E quando eu fui no fisiatra foi completamente diferente, foi quero te ouvir, como é o seu dia a dia, o que você faz, quais são as posições, o quanto essa dor te impacta, né? Então, o Dr. Marcos já tinha falado inicialmente que o papel do médico, da equipe de saúde, de uma forma geral, é acolher, né? Ele até colocou de uma forma interessante que o patrão é o paciente. Eu acho que nem precisa chegar a tanto, né? Mas a empatia de entender a dor daquela outra pessoa. O Marco levantou a mão, por favor, Marco. Ricardo, só queria completar que eu acho que é um ponto bem importante isso que você trouxe, que culturalmente aqui no Brasil a gente procura o ortopedista, né? Quem tem acesso principalmente à saúde privada, é o ortopedista tido como profissional de dor, né? E hoje a gente aqui, só aqui quantas especialidades a gente já falou para falar do quão multidisciplinar é a dor. Então, o quão importante é esse olhar transversal e que a gente tem outros profissionais, sim, que também fazem abordagem. Tem o reumatologista, tem o fisiologista, e que também é uma falta de conhecimento da população. Né? Um pouco no início da minha fala sobre awareness, né, que a gente estava falando de que o paciente se automedica, ou que é normal sentir dor, a gente faz parte da nossa cultura aqui. E aí, quando se procura um profissional, você vai a um ortopedista, e que a gente também sabe que tem um gap de formação. Assim, como todos os profissionais médicos, o ortopedista também é um dos que tem. E por ser uma especialidade extremamente cirúrgica, o racional sempre é muito acompanhado de procedimentos cirúrgicos. Então, aqui é um outro viés de abordagem. Então, acho que queria comentar na tua fala, você tinha falado um pouco no começo, passado por isso, mas eu agora acho que era legal a gente complementar isso em relação a esse próprio direcionamento do paciente para um profissional que, né, é um profissional que também está despreparado. Eu acho que... Por favor, Catarina. Só para não perder aqui o momento, mas assim, você falou de acolhimento, né? Olha, eu sei que é protocolo, mas assim, aquela frase, de uma escala de 0 a 10, quanto você está sentindo de dor realmente? Essa frase, por favor, não pergunte. Eu estou falando com o paciente, já ficou internada, eu sei que é importante, mas assim, essa diferença de perguntar de 0 a 10 quando você está sofrendo e do que você perguntar o que você está sentindo, né, Ricardo? Foi isso que você falou. Como você está sentindo que o fisiatra falou? Então,
Só queria, enfim, falar um pouco aí dessa dimensão mesmo como paciente, né? Me colocando aí no lugar de que às vezes é difícil estar nesse lugar aí. Muito boa. Outra coisa que eu me lembrei num episódio de internação, eu costumo sofrer calado, eu não grito, eu não choro, eu guardo e eu não quero dar escândalo e não quero atrapalhar nem os médicos, nem os enfermeiros, nem os outros pacientes. Mas a segunda vez a dor era tão insuportável, mas tão insuportável, que eu comecei, coitado dos profissionais que me atenderam, mas eu falei, eu preciso gritar para você entender que eu tô com muita dor, que eu tô sofrendo demais. Pelo amor de Deus, não me pergunta de 0 a 10 quanto tá agora, tá 1 milhão, eu vou te matar, você não tá entendendo o tamanho dessa dor. Muito bem lembrado da escala de dor. Então é um tramal. Você quer um tramal e para acabar com a dor e pronto. Muito bem, muito bem. Chegamos aqui ao final da nossa conversa. Quero agradecer demais a todos vocês por participarem. O Felipe colocou ali uma colocação genial sobre toda essa convergência do que a gente tem dito aqui, do que a gente disse nessa tarde, colocar combinar nos planos de ação dos gestores, clínicos, a mudança de perspectiva. Muito obrigado pelo tempo de vocês e vou passar a palavra aqui só para o Dr. Barcos, acho que ele quer dar um recado final antes da gente se despedir. Além de agradecer o que eu aprendi aqui com vocês, essa da escala visual analógica, olha, meia culpa, minha máxima culpa, porque o reumatologista fala isso toda hora, né? A dor é individual, é subjetiva, e a gente não tem nenhuma escala outra para medir a dor do paciente mais simples que não seja a escala visual analógica. Então, vocês que desculpem a gente, mas é uma coisa que a gente usa toda hora. O paciente chega, está sentindo dor, a gente pergunta de 0 a 10, quanto é a sua dor? A gente sempre pergunta, isso faz parte do protocolo da gente, né? Agora, o que eu queria dizer para vocês é que o acolhimento é importante, mas chorar junto não é. Então, você transmitir ao paciente o otimismo, quer dizer, a gente procurar dizer para ele aquilo que vai melhorar nele, eu acho que é tão importante quanto o acolhimento. Isto é, mostrar para o paciente de que nós vamos fazer alguma coisa por ele, ele vai melhorar com a gente, porque esse é o objetivo da gente. Eu, na minha parte, você quer saber de uma coisa? Poucas vezes eu digo para o paciente, por exemplo, que a dor dele não tem cura. Eu não digo, eu não acho que seja necessário, eu não digo. Eu só digo para ele que ele vai melhorar. Doutor, vou tomar esse remédio até quando? Eu digo até o próximo retorno. E então eu vou sempre após o próximo retorno para ele, né? Então eu vou dando sempre aquele otimismo que eu acho que ele precisa, porque o paciente com dor é um sofredor, todo mundo sabe disso. A dor é o que faz a maioria dos pacientes procurar o médico. Na minha especialidade, a reumatologia, praticamente 90%, 95% dos meus pacientes têm dor. A única diferença é que nós investigamos a causa da dor. Nós procuramos investigar a causa da dor, nós não concordamos com aquele negócio de que a dor é uma doença, unicamente uma doença, não. Ela é uma doença, mas ela tem uma causa, mesmo que a causa seja central. Mas ela tem uma causa e a gente precisa investigar. Chegar e dizer para um paciente que a dor dele não tem uma explicação, não me parece ser uma boa conduta nossa. Então, mas obrigado por ter participado, eu achei muito bom. E vamos fazer outras, se Deus quiser. Pode me chamar que nós vamos. Nós vamos começar agora, sábado, um curso de dor para reumatologia. Nós queremos fazer o reumatologista o melhor especialista em tratar a dor. Então, nós vamos fazer um curso de dor de 1 ano para aqueles que são já titulados em reumatologia.
A Sociedade Brasileira vai fazer esse curso e depois nós vamos induzir os nossos colegas a fazerem o exame para a área de atuação em dor, porque nós achamos que isso é importante para o reumatologista, essa experiência em dor, e se Deus quiser, quando terminar o primeiro ano, nós vamos fazer o segundo ano, que é o tratamento intervencionista da dor para o reumatologista. Nós vamos procurar ensinar o reumatologista a fazer algumas intervenções que a gente já faz, as infiltrações e tudo, mas a gente gostaria de ouvir a opinião dos outros especialistas. A comissão de dor da AMB é formada por 9 especialidades, inclusive só não tem médico da família, viu, Felipe? Eu acho que seria uma boa se vocês Dá para a gente entrassem peitar lá na sociedade. na comissão de dor da AMB. É só Legal, você procurar legal. a gente lá na AMB, que a gente aumenta esse número de especialistas. Já temos fisiatras, pediatras, clínicos, reumatologistas, neurologistas, neurocirurgiões, ortopedistas, acupunturistas. Nós somos Tem uma 9. turma forte que gosta de clínica da dor dentro da sociedade, tem grupo de estudos, grupo de trabalho de clínica da dor, interessante mesmo. Então, vá lá e se candidate a entrar na nossa comissão, será muito bem recebido.